Maria, a mãe do meu Senhor. Maria, uma flor, imenso amor. Maria, rainha da paz. Maria, rogai por nós ao Pai. Maria, a mãe do meu Senhor. Maria, uma flor, imenso amor. Maria, rainha da paz. Maria, rogai por nós ao Pai. A messe é grande, os operários são poucos. Evangelizar é preciso. É com muita alegria que nós estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo metropolitano de Curitiba. Boa noite para você que nos acompanha pela rede católica da igreja. Juntos evangelizamos mais. Boa noite também para esse povo aqui no auditório. Boa noite, povo de Deus. E você que está em casa, você pode participar desse programa pelo Facebook. Você pode entrar agora no Facebook da TV Evangelizar. Nós postamos um vídeo alguns minutos atrás e aí você vai fazer o seu comentário. Nós queremos saber qual a cidade e o estado que você está nos assistindo agora. Qual que é a cidade? Qual que é o estado? Entre aí no Facebook, faça o seu comentário, que será uma alegria. Eu vou ler ao vivo o seu comentário logo mais aqui no programa Conhecendo a Palavra. Vamos participar. Vamos mergulhar na Palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas. Com vocês, Dom José Antônio Peruso. William, muito boa noite, William. Muito boa noite a nossa gente que veio até o auditório. Muito boa noite a tantos e aos muitos que pelo Brasil afora interessam-se, gostam da palavra, procuram a televisão e ela nos faz próximos. O Brasil é imenso, mas as distâncias não. A rede católica da igreja nos coloca próximos para que, conhecendo a palavra, possamos aprofundar nossa fé e seguir Jesus Cristo, pois que as boas notícias da parte de Deus, é este o sentido da palavra evangelizar, vamos encontrá-la hoje. As boas notícias da parte de Deus são anunciadas com grande alegria. Que seja, pois, alegre o nosso encontro, o nosso aqui, no auditório, o nosso aí na sua casa, no seu televisor. Antes de dar o passo seguinte na sequência dos nossos estudos, ou da nossa aproximação à palavra, conhecendo-a, e aqui servindo-nos de Lucas, eu gostaria, você aí na sua casa, pode recordar, vocês aqui, suas anotações, os que fizeram suas anotações, aí em sua casa, onde é que nós paramos? Vamos, para que as coisas não sejam sem sequência, que se integrem, eu quero lhe recordar. Nós terminamos da outra vez no capítulo 4 de Lucas, versículos 16 a 30. Nós não vamos ler toda essa parte, são muitos versículos. Todavia, para situar-nos, para que ponhamos-nos em linha de continuidade com o que fizemos da outra vez, eu gostaria que o William, você está a postos, né? Sim. Sempre atento. Também a nossa turma, lá da técnica, da retaguarda, que você, telespectador, não imagina quantos lá trabalham e que atenção tem que ter. Que eles coloquem aqui na nossa tela. O William vai ler, assim que eu pedir. E você, telespectador, aí em casa, tenha o texto em mãos. A sua Bíblia, para com ela criar familiaridade. Um olho na Bíblia,
o outro na tela. Como não dá para fazer simultaneamente num e no outro, então vamos ficar com este aqui, depois eu explicarei, e aí poderemos acompanhar pela palavra, pela nossa Bíblia. William, queira reler capítulo 4, versículos 18 e 19. Só quero contextualizar. É o seguinte: Jesus fora até Nazaré, sua cidade. Lembra? Foi à sinagoga. Digamos, a sinagoga é como, até disse da outra vez, uma espécie de capela. Como nas nossas paróquias tem a matriz e a capela. Jerusalém era o grande templo, a matriz. As outras não eram templos menores. Sinagoga é o lugar no qual se encontravam os judeus para as suas orações aos sábados. Liam a lei lá na sinagoga, liam os textos dos profetas. Numa situação assim, num dia de sábado, lá em Nazaré, lá foi Jesus. É a primeira vez que ele se apresenta em público. Estou recordando isso. É a primeira vez que ele começa a falar. Vai falar da sua missão. Vai apresentar o seu programa. E o seu programa, queira ler, pois, William, e você, telespectador, aí no seu monitor. Vocês aqui no auditório, vamos ao texto. William, a voz é sua. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Se lembram bem, o William da outra vez até leu a fonte de onde Lucas tomou esse texto. Ele a tomou de Isaías, aplicando-o a Jesus. Porém, em Isaías tinha também a vingança do Senhor. Agora que Jesus, servindo-se das palavras de Isaías, suprimiu aquele texto da vingança, pois o Pai, Deus Pai, que até então ninguém o conhecia assim, revelado por Jesus, não tem traços punitivos nem vindicativos. Ano da graça. Foi aqui que nós terminamos. Eu gostaria que você, telespectador, compreendesse qual é a intenção de Lucas. Na primeira vez que Jesus fala, aqui está o seu programa de atuação messiânica. Tudo o que Jesus fizer de agora em diante será sempre desdobramento desta missão que ele reconhece para si. O Espírito de Deus me ungiu, consagrou-me para evangelizar. Eis a palavra, evangelizar. Depois explico. Consagrou-me para levar aos cegos a recuperação da vista. Cego não é apenas alguém que tem uma deficiência visual. Na cultura bíblica, o cego não tem rumo para a vida. Não vê, não tem luz, não sabe para onde vai. E Jesus vem trazer uma direção e um sentido. Assim também a liberdade aos oprimidos. Quem é prisioneiro de qualquer forma de limitação que o impede de ser ele mesmo. E para anunciar tempos de graça. A palavra graça está associada com encanto. A gente pede para a mãe: ô mãe, é bonito o seu filho? Ela sorri. É lindo, não diz bonito. Não é que o filho se fez bonito, é os encantos próprios da gratuidade materna. É só porque ele é seu filho. E aqui o ano
dos encantos de Deus por seu povo. Boas notícias, evangelizar. Este é o programa de Jesus. Para que foi ele ungido? Eu vim para trazer as boas notícias da parte de Deus. É aqui que nós paramos. Agora tudo o que ele fará é boa notícia. Então nós vamos começar. Lá vai ele. Nós podemos observar. William, você está atento, não? Sim. O telespectador também. Ei, telespectador, procure aí na sua Bíblia, capítulo 4, 31. Também vocês aqui. E este mesmo versículo estará aqui no monitor. Mas agora olhem para as suas Bíblias. E você, William, isto, vai lá. Desceu então a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava-os aos sábados. E daí? Eles ficavam pasmados com seu ensinamento, porque falava com autoridade. Então, Cafarnaum, vamos observar a cidade, o mapa aqui vai nos ajudar. Jesus falou, apresentou o seu programa, ele o apresentou em Nazaré. Se recordam? Lá ficaram maravilhados, mas também ficaram enfurecidos e quiseram jogá-lo num precipício, não? Lembram? Depois disso, desceu a Cafarnaum. Nazaré. Se puderem acompanhar os que estão no auditório, os que acompanham no televisor, eis Nazaré. Desceu até Cafarnaum, às margens do lago. Em Nazaré, apresentou o seu programa. Lá também encontrou as primeiras rejeições e também os entusiasmos iniciais. Foi a Cafarnaum. Quase toda a sua vida, todo o seu ministério é em Cafarnaum, desenvolve-o em Cafarnaum ou vizinhanças. E o lago é sempre um lugar privilegiado para as suas experiências messiânicas. Este lago tem mais ou menos 13 quilômetros de largura e uns 25 de comprimento. É um lago grande. Na Galileia, a maior parte da vida social era em torno ao lago. Pois bem, vamos observar então o que acontece na nossa cidade de Cafarnaum. Temos o mapa, já vimos, e aqui começa em Cafarnaum, já vimos o mapa, 4, capítulo 43, a 47, eis que o Senhor começa a exercer, a atuar no seu ministério messiânico. E aqui são algumas curas. Acho que vale a pena, William, afinal, eu não posso ser aqui só eu o protagonista. Perto dele, eu sei que fico mais bonito, mas se eu me afastar, a beleza, o charme é só o dele. Então, telespectadores, fiquem com o William, eu não tenho mais a idade dele. Olha aqui o que aconteceu comigo, ele ainda não. Então, fiquem com ele. 4, 43 até 47. Vai lá, meninão. 43, vamos lá. Ele, porém, lhes disse: devo anunciar também às outras cidades a boa nova do reino de Deus? Pois é para isso que fui enviado. Eu gostaria de lhes chamar a atenção aqui, minha gente. 4:43. Eu tinha até esquecido. Temos a sogra, né? A sogra de Simão. Leia 4:38, por favor. 4:38. Saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Ele se inclinou para ela, conjurou severamente a febre e esta a deixou.
Imediatamente ela se levantou e se pôs a servi-los. Eu gostaria de lhes chamar a atenção aqui para uns dados interessantes. Jesus conjurou. O verbo grego usado pelo evangelista é: Jesus censurou severamente a febre. Censurar a febre? Conjurar a febre? Fiquem atentos. Daqui a pouco vem a resposta. Um pouquinho antes, alguns versículos antes. Siga, 4:33. Estou retrocedendo, mas depois explico por quê. 4:33. Em seguida. Encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio impuro, que se pôs a gritar fortemente: Ah, que quere de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o conjurou severamente: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando no meio de todos, saiu sem lhes fazer mal algum. Ótimo. Primeiro, percebem o tom autoritativo de Jesus? No caso deste assim chamado endemoniado: cala-te, sai dele. Autoridade sobre eles. Os homens não são capazes de ter essa autoridade. Eles sim. 1. 2. Conjurou a febre, conjurou-a severamente. E esta o deixou conjurar a febre. No caso da sogra de Pedro. E agora vamos observar ainda os versículos 40 e 41. Pode, segue. 40 e 41. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos, traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. De grande número também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus, em tom ameaçador. Um instante. Percebem aqui também a atitude de Jesus, autoritativa. Tu és o Filho de Deus, e ele em tom ameaçador, vai lá. Em tom ameaçador, porém ele os proibia de falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Eu gostaria agora da atenção de vocês. Vocês que estão aqui no auditório, você que está aí na sua casa. Vamos por parte. Aqui é preciso explicar. Não esqueça, ele foi ungido para levar as boas notícias, recordam? É o programa. 4:43 a 47. Havia um homem possuído por um espírito impuro na sinagoga. Era possessão, facilmente se atribui isso. Com que facilidade? Até a tentação de interpretar tudo assim. Depois a febre, esta o deixou e ele conjurou a febre. Depois então ameaçador, os maus espíritos. Comecemos. Depois falo do sentido das curas. Naquele tempo, qualquer problema de natureza ou psicológica ou física, era sempre atribuído a potências diabólicas. Alguém que se irritasse, irritado, batesse com a mão sobre a mesa, furioso, está possuído. Alguém que cai, fica tonto, desmaia, baixou a pressão, eles não sabiam de baixa de pressão, está possuído. Toda e qualquer forma de mal ou de sofrimento era atribuído a uma causa, a uma pessoa de origem demoníaca. Era assim que interpretavam. E Jesus, ao ter autoridade sobre aquelas potências maldosas, e curando, está a dizer,
Estamos nos tempos da vitória e da graça de Deus. Lembram do programa? Ele não veio propriamente para multiplicar milagres a cada passo. Ele veio, querido telespectador, para mostrar que, com Ele, qualquer potência maligna não tem autoridade, não tem força, não tem proeminência. Ele veio trazer o ano da graça, as boas notícias da parte de Deus. O que está acontecendo, que nós vimos aqui, são expressões distintas, diferenciadas. Ora, com a febre. Febre, conjurar a febre. O que é? Algum mal e alguma potência maligna atuou sobre ela. Na mentalidade da época, não esqueçamos, nós temos que nos vestir das vestes de Lucas e da cultura do tempo. E ele é maior do que qualquer potência, e ei-lo trazendo os encantos de Deus, as boas notícias. É por isso que os evangelistas são generosos em mostrar, não o milagre em si mesmo, como se devêssemos a continuar a desejar milagres a todo instante, mas desejar a vitória de Deus, que Deus quer oferecer aos seus. E qualquer problema de difícil explicação para a ciência de então, era atribuído, era como que reconhecido a personificação de uma potência diabólica que quer destruir a pessoa. Tenhamos isso bem claro. E então, nós podemos agora olhar para o sentido das curas. Na tela que vem a seguir, poderemos interpretar. Vou aqui de novo. E o que falo agora e explico, vale para qualquer cura que Jesus opera de agora em diante. Cegos, surdos, mudos, doentes, a mulher com fluxo de sangue, a filha de Jairo que havia morrido, aquele epiléptico homem que pedira, o pai que pedira que Jesus liberasse o seu filho, tudo isso. Temos aqui o sentido das curas, que veremos depois do intervalo, porque hoje tem rede nacional e se não cumprirmos o tempo, vem multa para cima de nós. Não, sem multas. Vamos lá, tem intervalo. Você, querido telespectador, você pode participar aqui pela página da TV Evangelizar. Voltando ao intervalo, eu vou ler ao vivo aqui a sua participação. Mas como nos diz o texto de São Lucas, o Senhor nos ungiu para evangelizar. E graças à sua contribuição, nós estamos aqui pela Rede Católica da Igreja, evangelizando. Continue sendo fiel na sua contribuição, porque juntos evangelizamos mais. Vamos para o intervalo cantando. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito
Nós já estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra. Eu vou ler aqui, nós temos várias participações. O Júnior Junqueira, de Astorga, no Paraná, ele diz assim: boa noite, conhecer a palavra, esse estudo bíblico está sendo maravilhoso. Obrigado, Dom José Antônio Peruso e toda a rede católica da igreja. A Neide Mello diz assim: boa noite a todos, sou de Divinópolis, Minas Gerais, gosto muito do programa, especialmente das palavras do Dom José Antônio Peruso. Dom José Antônio Peruso, manda uma bênção para toda a minha família, diz aqui a Neide. A Lucineide Mello diz assim: boa noite, William, estou assistindo aqui em Recife pelo canal 49, conhecer a palavra de Deus está sendo uma maravilha, estou reunido com toda a minha família, que Deus abençoe, muito obrigado, Dom José Antônio Peruso. A Vilma Ferrarese, ela diz assim: que hora maravilhosa, uma catequese em família, muitos frutos aqui em casa, todos ao redor da mesa, ligadinho, aprendendo com o programa Conhecendo a Palavra. A Cristiane Almeida, ela disse: boa noite, estou acompanhando a rede católica da igreja pelo canal digital, sou da cidade de Farias Brito, Ceará. Temos aqui também o Pedro Augusto, de Itaúna, Minas Gerais. Ao longo do programa eu vou lendo as outras participações. Dom Peruso. Mas este povo é bom demais comigo. Mas eu acho que é por causa de você, William. Olha. Eles põem aí o meu nome para esconder. Especialmente essas senhoras ou essas meninas, afinal, se apaixonarem, terão bom gosto. Mas você se controle, William. Dom José Antônio Peruso. De qualquer maneira, mas voltemos a falar dos demônios. Vamos mudar de assunto. Vamos voltar à tela anterior, por favor. Eu gostaria de retomar para a nossa equipe de colaboradores, é a tela número 5, para retomar. Vamos lá. Aqui eu vou ler o que já expliquei, porque isso será uma constante em todo o Evangelho de Lucas. Para o judaísmo e também para Lucas, os demônios estão a serviço do diabo. O diabo é o adversário, é o inimigo de Deus. Assim como os anjos estão a serviço de Deus. Os anjos a serviço de Deus, o anjo do Senhor foi enviado a Nazaré. Os demônios a serviço do diabo. São eles que causam todos os males e ruínas. Naquele tempo, a doença, a lepra, a cegueira, as desgraças de qualquer ordem, para a mentalidade do tempo, para a mentalidade da época, a doença é atribuída a um poder maligno personificado. Alguém cai doente, ou cometeu algum pecado grave, ou ele ou seus pais, ele, ela, ou então a ação do demônio sobre esta pessoa. As curas não é para mostrar milagres, é para mostrar a vitória de Deus. É o programa de Jesus, lembram? O Espírito me ungiu. Eu estou sendo repetitivo aqui, eu sei. Mas é para que tenhamos isso presente em qualquer situação nova que se apresentar. De agora em diante. Lembram de Judas? João é que escreve: o demônio entrou em Judas. Recordam? São diferentes formas para falar da ação do mal no mundo. Demos um novo passo. Agora, podemos aqui observar, parece necessário, ler os versículos 42 e 43. Eles estarão aqui já estão aqui na tela, o pessoal é mais eficiente que eu. E o William está com a Bíblia diante dos olhos. E você, telespectador, queira ler, agora acompanhe. E leia na sua Bíblia, acompanhe o William aqui. E depois a explicação. Meninão, força! Ao raiar do dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões puseram-se a procurá-lo e, tendo encontrado, queriam retê-lo, impedindo o que deixasse. Ele, porém, lhe disse: devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus.
pois é para isso que eu fui enviado. Parece aqui, vamos observar. Saiu e foi para um lugar deserto. É o orante. As multidões o procuraram. Queriam para si, afinal com o sucesso que tivera, né? Na sinagoga, a sogra de Pedro. Depois Pedro se vingou, eu já falei, né? Renegou Jesus como retaliação. Curou a sogra e o Pedro ficou desgostoso. E depois, aqueles doentes e assim chamados possessos. Quero aqui chamar a atenção para a resposta de Jesus. Devo anunciar a boa nova. Primeiro o verbo devo, dever. A forma usada pelo evangelista não é porque Jesus tem o dever de fazer. O sujeito deste verbo, ei telespectador, queira acompanhar, estou assinalando aqui, dever, no uso dos evangelhos, não é consciência de dever a cumprir. O sujeito é quase sempre atribuído a uma decisão de Deus. Deus decidiu. É decisão de Deus. E ele veio, foi ungido para cumprir as decisões de Deus, do Pai, que é levar boas notícias. É decisão de Deus anunciar. Foi traduzido anunciar. Mas o verbo que Lucas usa é devo evangelizar, com o sentido de eu devo levar boas notícias. Isso comporta alegria, comporta intimidade com aquele que decide. Eu devo levar também a outras cidades as notícias boas de que Deus decidiu fazer valer a sua realeza. Aqui as potências malignas, comigo as potências malignas não triunfarão. E onde ele vai, Deus é rei, reino de Deus. Tenhamos bem presente isso. Quiseram retê-lo, mas as bênçãos e as boas notícias são para todos. É importante ter isso com toda a explicitude, para que não tropecemos apenas em certas interpretações que indiquem deveres a cumprir. Não, é adesão a uma decisão que Deus assumiu, que a sua alegria chegue a todos. Não há como evangelizar sem alegrias. Eu tenho uma boa notícia para você. Dá para fazer assim? Anunciar belas notícias com fisionomia sorumbática e carrancuda. É porque não está alegre com a notícia boa. Ei, evangelizadores, os daqui e os de fora, nós todos. Quem não mergulha na alegria do evangelho, ao falar dele, desfigura-o. Vale sempre. Evangelho e alegria integram-se. Mas vamos ver aí o nosso bom Pedro. Temos que andar, o tempo é rápido. A Hermínia aqui, que me avisa do tempo, já começou a obsedar minha paciência. Eu sempre rezo todos os dias, Senhor Deus, dai-me paciência, mas que seja já. Vocês também aí, quando se irritarem, Senhor, paciência, para mim, mas logo. Vamos a Pedro. Também Pedro tem boas notícias para ele. Em Marcos e em Mateus, Jesus primeiro chama os discípulos e depois leva as boas notícias. Em Lucas, primeiro as boas notícias. Agora, Pedro vai fazer parte desta missão. Aqui é importante que tenhamos nossa Bíblia. Estamos seguindo sempre como parte daquele programa de Jesus. Levar boas notícias a todos.
e chama Pedro. Capítulo 5, versículo 1. Versículos 1 até 11. Vamos observar. Não é preciso ler todo o texto, porque senão nós nos alongaríamos. Gostaria de lhes chamar a atenção para algumas frases. Comecemos. As frases, os versículos que eu lhe pedir. Capítulo 5, versículo 4. William, queira acompanhar aí na sua casa, por favor, telespectador? Quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao lago, lançai vossas redes para a pesca. E daí, observemos Pedro. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira, sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Notemos aqui, eu gostaria que agora acompanhassem aqui pela nossa tela. Mestre, trabalhamos a noite inteira, sem nada apanhar. Aqui foi traduzido na Bíblia de Jerusalém, mas porque mandas. Mas Lucas escreveu, mas por causa da tua palavra. O que significa isso? Mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Notemos, lançar as redes de dia. Para aquele tempo, Pedro era profissional. Ele sabia lançar as redes de dia, não pesca. E fazer isso é um absurdo. Pedro até aceitou expor-se ao ridículo. Pescar de dia, que estupidez, um profissional. Mas por causa da tua palavra. Dizer assim é, por causa da tua pessoa. Eu faço até aquilo que não tem sentido, Senhor. Não tem outro motivo a não ser a tua palavra. Somente esta. Gostaria de lhes chamar a atenção para isso. Por causa da tua palavra, lançarei as redes. E aí, vamos ao último versículo. O penúltimo. Isto é o versículo 10. Queira ler, por favor, 10 e 11. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Eles foram chamados. E agora, vai. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, doravante será pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Eu gostaria de lhes chamar a atenção para alguns dados que nos ajudam a compreender. E aqui a tela seguinte vai nos ajudar. Pedro, nosso bom Pedro, quando por causa da tua palavra, observemos, por causa de tua palavra, lançarei as redes. Olha a mudança que houve com Pedro, por causa disso. Antes ele chamou Jesus de mestre, agora é Senhor. A relação de Pedro com Jesus não é mais a mesma, é Senhor. O mestre ensina coisas, Senhor, tem sobre mim uma soberania, minha liberdade começa a pertencer a ti, Senhor. Jesus é Senhor. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Quem é vitorioso sobre Pedro até então? Pecador, pecado, consciência de que está dominado pelo adversário de Deus. Senhor, tão grande que és, Senhor, e eu tão pecador. Há um descompasso e um contraste. E a resposta de Jesus: não temas, Pedro, serás pescador de homens. Nós vamos ficar aqui nessa tela, porque isso aqui será preciso explicar. Pescador de homens. Daqui a pouco eu explico, agora tem intervalo. Aqui o tempo parece ser mais veloz do que em outro lugar.
Gostaria de falar para você, querido telespectador, nós estamos aqui com esse livro Encontros do Padre Reginaldo Manzotti. Nós estamos falando da Sagrada Escritura, estamos ouvindo toda essa preciosidade. E aqui o Padre Reginaldo Manzotti, ele nos narra 8 encontros, 8 personagens bíblicos que fizeram uma experiência profunda com Jesus. Você também pode fazer essa experiência profunda lendo esse livro. Você pode adquirir pelo nosso site padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou pelo nosso telefone 41 3221 6050. Nós vamos para um breve intervalo cantando. Retornamos já. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Já estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra e vou ler mais algumas participações. A Rosimeire Santos, ela diz assim: boa noite, é maravilhoso escutar a palavra do Senhor e trago para a minha vida e tento levá-la também para os meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Estou acompanhando de Aracaju, Sergipe. O Carlos Alves de Melo, ele diz assim: estou acompanhando do Rio de Janeiro, estou acompanhando o estado do Rio, cidade Duque de Caxias, bairro Jardim Primavera pelo canal 14. A Mariana Lima, ela diz assim: boa noite, estou acompanhando pelo canal 30 em Divinópolis, Minas Gerais, o programa está uma bênção. O Odenir, ele diz assim: estou acompanhando vocês aqui de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, sou um associado e um telespectador fiel da obra Evangelizar é Preciso. Muito obrigado, Deni, pela sua fidelidade. A Vera Leitão, ela diz assim: olá William, estou ligada aqui no Ceará, que Deus abençoe vocês, me dê a sua bênção, Dom José Antônio Peruso. A Cátia Ladinha, ela diz assim: boa noite, é uma bênção, não perca um programa sequer Conhecendo a Palavra. Estou acompanhando vocês de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Temos também o Mozaniel Firmino, ele diz assim: boa noite a todos, estamos todos ligados na rede católica da igreja aqui do Ceará. Com o senhor, Dom Peruso. Olha, até agora as mensagens vinham de Minas, do Nordeste, do Paraná, lá em Sapucaia, nas vizinhanças de Porto Alegre. Um grande abraço ao Dom Jaime, meu amigo, arcebispo de Porto Alegre. Mas vamos voltar aqui ao nosso Pedro, porque o assunto é sério. Não, eu gostaria que olhassem aí no nosso monitor e você, telespectador, acompanhasse. Eu gostaria de lhes chamar a atenção para aquela frase, aquela expressão abaixo. Simão, eu estava dizendo, Simão, depois que lançou a rede, por causa da palavra de Jesus, até então não conseguira nada. Pescou de dia. A soberania de Jesus até sobre a natureza. Mas eu gostaria de dizer, o tema é um outro. Senhor, Pedro viu quem era diante de Jesus, percebeu-se quem era, pecador. E da parte do Senhor para ele, serás pescador de homens. Essa expressão parece apenas uma metáfora. Pescar peixes, pescador.
pescador de homens. E é sim uma metáfora, mas para dizer algo mais do que a mera comparação com peixes. Naquele tempo, imaginava-se que as potências demoníacas habitavam no fundo do mar. E lá é o reino delas. Daquelas potências, assim se imaginava, daqueles poderes diabólicos. Pescar homens é tirar pessoas do domínio do mal. Pedro, Simão, de pescador de peixes, eis a mudança. De agora em diante, vais retirar homens e mulheres que estão sob o domínio de tudo quanto distancia de Deus. Eis a mudança que está por acontecer com Pedro. Quem está lá no mar está sob o domínio dele, do adversário de Deus. Pescar homens de lá é tirar das garras do maligno e colocá-los sob os olhos da misericórdia de Deus. Olha a mudança. Não é? Pescava umas coisas, peixes, agora pesca pessoas. Ele, pecador. Senhor, sou pecador. Também, Pedro. Mas, de agora em diante, serás pescador de homens. E a decisão foi de Jesus. Ele decidira mandara calar as potências diabólicas. Ele curara, ele conjurou a febre. E agora escolheu Pedro, sempre no exercício da sua soberania, ungido por Deus para levar boas notícias. A boa notícia para Pedro eis a mudança, de pecador para pescador de homens, por pura gratuidade, ano da graça do Senhor. Lembram que Jesus também, em certo momento, mandou o mar se acalmar? Recordam? As potências lá do fundo poderiam engolir a barca. Cala-te. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Alguém é capaz de acalmar um mar agitado? Alguém é capaz de impedir que o vento sopre? Quem é este? Até o vento e o mar. E ainda não responde, né? Mais adiante vem a resposta. Mas são todos traços de que o tempo das boas notícias chegou. Caminhemos um pouco mais, porque agora precisamos também nos deparar com um fato interessante. Lembrando do leproso, aqui também temos lepra. Boa notícia para um leproso, o que é? Vamos tentar entender, transportando-nos para a mentalidade da época. William, agora eu vou precisar de você e de sua competência. Nós todos, Lucas 5, 12 a 15. Estava ele numa cidade, quando apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, caiu com o rosto por terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tenho poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e, tocando, disse: Eu quero ser purificado. Imediatamente a lepra o deixou, e ordenando que a ninguém o dissesse: Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação, conforme prescreveu Moisés, para que lhe sirva de prova. A notícia ao seu respeito, porém, difundia-se cada vez mais e corriam numerosas multidões para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Lemos o texto, ele é breve. Aqui também é preciso atenção para que nos vistamos das vestes de Lucas, digamos assim, da mentalidade da época, para compreender uma outra página e a outra face
das boas notícias, chegaram os tempos da salvação. Observemos algumas frases interessantes. Está aqui a primeira. Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Interessante, não falou curar, purificar. Tem alguma impureza, né? Religiosa. Jesus, eu quero ser purificado, e tocou. Vamos ver o toque depois. Ele, porém, permanecia retirado em lugares desertos e orava. Jesus. Para isso, vale a pena tentarmos entender a lepra. A outra tela vai nos ajudar. Nós sabemos hoje que a hanseníase, não se chama mais de lepra, é muito estigmatizada. Lepra. Hanseníase. Hoje nós sabemos, é causada por um bacilo de Hansen. Os medicamentos, rifampicina, parece que é o medicamento que combate, rifampicina, dapsona e outros mais. Naquela época, quem tinha a lepra ou algum outro problema de pele, estava num estado de impureza diante de Deus. Era considerado amaldiçoado por Deus. Quem tem lepra? Tem lepra por quê? Porque Deus o amaldiçoou. Era assim que se interpretavam as situações semelhantes à época. Mas, se Deus o amaldiçoou, deve ser isolado da comunidade. E era isolado da comunidade. Havia um ritual de isolamento do leproso, muito parecido com o ritual com o funeral. É considerado morto. Quando alguém se aproximasse, ele deveria gritar, impuro, e vestir-se de verdadeiros farrapos, para que todos reconhecessem. Lá vai um amaldiçoado e rejeitado por Deus, nós também temos que nos distanciar dele. E quem se aproximasse, estava também em estado de impureza. Olha aí, pobre gente. Mas a mentalidade da época era esta. Você é excluído. Deus te excluiu. Agora voltemos. Pode ajudar aqui, eu peço à turma lá da retaguarda que volte à tela anterior, por favor. Vamos retornar olha aqui. Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Ele estava isolado de Deus, na mentalidade da época, e isolado do povo, das pessoas. Até se aproximou de Jesus, era proibido, transgrediu. Jesus tocou, transgrediu a lei para mostrar a bondade de Deus àquele lá. Para restabelecê-lo, recolocá-lo diante da sua dignidade, diante de Deus e dos outros. Eu quero, a resposta de Jesus, e tocou. Naquela época, quem tocava, comunicava a sua força à pessoa tocada. Era isso, era assim que se interpretava. Então Jesus tocou naquele rejeitado por Deus e amaldiçoado, e rejeitado pela comunidade. Eis seu inferno. Tocou sobre ele. Eu quero. Comunicou da sua força. E ele foi colocado. Recuperou a sua dignidade. Ou foi recuperado. Vai mostrar-te ao sacerdote. Era o sacerdote que fazia o ritual para dizer, você é leproso.
isole-se. Não, você não é mais leproso, queira participar da vida. O Espírito do Senhor enviou-me para levar a graça. Lembram? Aqui está levando aquele homem, considerado maldito de Deus, levou a ele o sinal das ternuras de Deus. Eu quero. Não é amaldiçoado, é meu predileto. Eu quero ser purificado. Qual é a intenção do evangelista? Não é mostrar, nossa, mais um milagrão, espíritos impuros se vão, a febre da sogra também se foi, e agora a lepra também. Bom esse milagreiro, hein? Não, não é isso. É, os tempos da salvação chegaram. E eu gostaria, nosso tempo é limitado, de um detalhe. Aqui do versículo 16. Queira ler, por favor, só o versículo 16. William. Ele, porém, permanecia retirado em lugares desertos e orava. Orava. Por que tanta oração? Não é que precisava a todo instante fazer ritos em lugares desertos. Deserto não é o lugar isolado e hostil, inóspito. Não, não. É o lugar da intimidade com Deus. Orava para quê? O evangelista não diz. Mas sempre que encontramos Jesus a orar, ele reza, tua vontade, Pai. Entre a tentação da fama e da grandeza, lembram dessas tentações que Jesus tinha? Recordam? Poderia também ser assediado e assaltado. As multidões procuravam, recordam? Mais do que o prestígio das multidões, valia-lhe a intimidade com o Pai. Não era milagres que ele queria fazer, era recuperar para Deus aqueles que estavam perdidos. Tempos de boas notícias. Outrora e agora. Mas chegou o intervalo. TV séria tem intervalo. Querido telespectador, a nossa missão é evangelizar. Evangelizar é preciso. E nós estamos com a campanha das Santas Chagas. Uma campanha de oração, mas também uma campanha de doação. Uma campanha de consolidação. No dia de hoje, dia 21, nós atingimos apenas 68% da nossa meta mensal. Nós precisamos da sua ajuda para chegarmos aos 100% e continuarmos evangelizando. Vamos para um breve intervalo cantando. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti.
Leva-me, Senhor, onde os homens necessitem de Tua palavra e de força para viver. Vamos ler aqui as participações. A Graça, ela diz assim: estou aqui novamente para agradecer ao Dom José Antônio Peruso e à TV Evangelizar. Sou associada, moro em Patinga. Que Deus abençoe todos vocês. Evangelizar é preciso. A Fernanda Novaes, ela diz assim: a minha avó, a Lúcia Rodrigues Alves, e eu, nós estamos assistindo aqui de Maringá, no Paraná. Está uma bênção. A Cleia Santos, ela diz assim: boa noite, estamos acompanhando pelo canal 52 em Fortaleza o curso bíblico. Está maravilhoso entender e estudar a palavra de Deus. O Francisco Almeida, ele diz assim: boa noite, está sendo maravilhoso para mim conhecer a palavra através do Dom Peruso. Estou assistindo pela Parabólica em Nepomuceno, Minas Gerais. A Maria Cássia diz: boa noite, estou assistindo pelo canal 13 em Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. O Ricardo está também nos acompanhando em Dayal, Santa Catarina. E a Cristina Cândida, ela diz assim: boa noite, estou acompanhando pelo canal 52 em Belo Horizonte. Excelente programa, parabéns a todos, principalmente ao Dom José Antônio Peruso, por sua disposição em nos fazer compreender a palavra de Deus. É benevolência desta menina lá de Belzonte. Belos tempos aqueles em que morei em Belo Horizonte, gostei muito. Foram belas experiências, mas agora estou em Curitiba e gosto daqui, afinal nasci no Paraná. Outrora se dizia bicho do Paraná. Mas vamos lá, deixemos estes telúrios para outros momentos. Vamos à palavra. Eu gostaria de uma reflexão antes de dar um novo passo com o telespectador, com vocês aqui, com nós todos. Vale para todos nós. Os evangelistas apresentam Jesus muito pródigo em operar milagres. Correto. Especialmente naquelas circunstâncias. Mas a intenção deles, evangelistas, não é simplesmente apresentar alguém capaz de taumaturgias. Taumaturgia é uma palavra técnica para falar capaz de operar milagres. O que eles pretendem? O que Jesus faz é separar, retirar daquele domínio das trevas ou do mal aqueles que lá estão agrilhoados, aprisionados. Naquele tempo pensava-se que a doença, já falei isso, era causada por uma ação diabólica na pessoa. Hoje nós sabemos que pode ser causada por uma bactéria. A doença, hoje sabemos, a doença afasta as pessoas de Deus. É uma condenação, é a ação do mal. Pode ser uma questão imunológica, adoeceu, um problema genético, uma bactéria ou um vírus, ou um acidente, ou uma deficiência. Jesus veio para libertar-nos de tudo o que nos distancia de Deus. Então não é procurar um taumaturgo que faz milagres a todo instante, não é discipulado isso. Mas seguindo-o, caminharemos para a plena comunhão com o Pai. Eis aqui. E o que Jesus faz é isso. Porém, os evangelistas seguem os critérios, as linguagens e os fenômenos próprios da época, possíveis para aquele tempo, para apresentar a vitória, a realeza, o reinado de Deus. Eu gostaria aqui que dessemos mais um passo. Agora nós vamos para a turma, a tela 12, pode ajudar quem está atuando lá na retaguarda.
e vamos fazer uma visita ao nosso paralítico. É outro caso. Agora, de maneira ainda mais explícita, é outro caso de alguém que se encontra numa situação trágica. A paralisia, estamos lá naquele tempo, também ele ou os seus pais, algum mal muito grave praticou, consequência, ei-lo paralítico. Aqui é importante que observemos os capítulos, por favor, é o capítulo 5, versículo 17, já conhecemos o texto, não? Jesus estava em casa, abriram uma cavidade no alto, puseram-no diante dos olhos do Senhor, e Jesus tem confiança, tem ânimo, teus pecados te são perdoados, recordam? Agora Jesus até aponta a causa, não? Teus pecados te são perdoados. Aponta a causa. Perdoado que foi, ei-lo caminhando. O paralítico é um homem sem liberdade. Não se move. Não pode se mover. Não é livre. Está dominado. Não tem direção para si. Será sempre dependente. E será sempre. Não pode fazer suas escolhas. Não pode dar um rumo para si. Ei-lo aí. O que é que o aprisiona? Os pecados. Vamos observar aqui alguns, por exemplo, só para ilustrar, telespectador, e vocês aqui, o Salmo 38, o Salmo 41, queiram tomá-los em casa e ler, para ver quanto naqueles salmos indica, para a mentalidade da época, quanto se associa doença e dor com infidelidade e pecado. Era a mentalidade daquele tempo. No Antigo Testamento tem muitos textos, há muitos. Falo desses, Salmo 38, 37 para a Bíblia Ave Maria, 41 para outras Bíblias, 40 para a Ave Maria. Leiam aqueles salmos para ver como os autores do tempo associavam doença com pecado e desgraça. Mas nós queremos aqui, o nosso tempo é limitado, e aqui nós precisamos observar o seguinte, a tela que vem a seguir vai nos ajudar. Podemos ver, sobre o perdão dos pecados, jamais um sacerdote ou um profeta falara, perdoara. Nunca um profeta ou um sacerdote pronunciara palavras semelhantes. Somente Deus perdoava. E no Antigo Testamento, somente Deus é o sujeito do verbo perdoar. Ninguém mais, no Antigo Testamento. Só Deus podia perdoar. E Ele vem e perdoa. Quem é este? Olha aqui um dos exemplos, Isaías 43, 25. Deus perdoa os pecados. Somente Ele. E quem é este? Blasfema. Está ocupando o lugar de Deus. E quem blasfemasse naquele tempo deveria ser punido. Em alguns casos até com apedrejamento. Blasfemar o que significa? Insultar o nome de Deus. E aqui o versículo 10 pode nos ajudar muito. Aqui vamos ao versículo 23. Eu falei versículo 10, não, capítulo 5, versículo 23, eu me enganei. Queira ler, por favor. Que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Ou seja, para Jesus, curar alguém e perdoar
é tão espontâneo, a cura e o perdão fazem parte do modo de Deus se apresentar. Perdoa e agora é um homem livre. Pode caminhar, pode dar um rumo à sua vida, pode fazer as suas escolhas para Deus, por Deus. Pode dar um sentido a si próprio. Não é mais dependente, não no sentido de dependência viciante. Todos nós precisamos um do outro, mas não nesse sentido. É um homem que diante de Deus está livre e por isso diante dos outros caminha com liberdade. Foi liberto pelo perdão. Então, Jesus olhou, perdoou. Era isso que o paralisava. Perdoando-o, ei-lo vencedor sobre outro tipo de mal, outra forma de pecado. O Espírito do Senhor ungiu-me para levar boas notícias. É preciso que tenhamos isso bem claro. Não é um fautor ou um feitor de prodígios que veio, mas é alguém que, em nome de Deus, seu filho, lembram que Lucas fala que é o Filho de Deus, recordam? Somente alguém que vem de Deus é capaz de fazer aquilo que aquele homem faz. E não é apenas taumaturgo, mas aquele que reconstrói as relações com Deus. Se ele me encontrasse, talvez eu não precise de milagre, mas eu preciso da sua palavra que me perdoa para que a minha intimidade com Deus esteja assegurada. Se ele lhe encontrasse, ou encontrasse o William, mais do que fazer um prodígio hoje e multiplicar milagres para o nosso meninão aqui, ia oferecer tudo o que precisa para que nunca se afaste de Deus. Naquele tempo era preciso um milagre. Hoje, oferecerá o que precisamos para estarmos em comunhão com Ele. Fora ungido para isso. Não sei quando será o próximo encontro, eles vão avisar, mas eu volto. Voltem, William. Nosso próximo encontro é dia 28 de junho, ou seja, a próxima terça-feira. Gostaria de agradecer a todos vocês aqui no auditório da obra Evangelizar é Preciso. De forma especial, agradecer todos vocês que nos acompanham agora através da rede católica da igreja. Agradecer todas as pessoas que participaram do programa pelo Facebook da TV Evangelizar. Nós vamos terminando o nosso programa, mas fique ligadinho na rede católica da igreja. Logo depois nós temos uma programação toda especial para você. Evangelizar é preciso, juntos evangelizamos mais. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai.